A maior lição que eu aprendi durante estes 3 meses foi a seguinte: ninguém vai fazer por ti, é tu contra tu mesmo. Olá, Santo Lourenço do canal Acredite vai completar 3 meses morando sozinho por conta própria. E vim cá partilhar minhas experiências, né? O que é que eu aprendi durante estes 3 meses. Fica aí do outro lado, para quem não no canal, subscreva e deixa um like, ative o sininho das notificações. Alguns meses tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que era morar sozinho e ser independente, sair de uma cidade para outra. E não falo simplesmente sobre sair de um bairro para outro, foi sair de uma província para outra. Imagina ser jovem, não tens um emprego fixo, né? Como todos acham que nós só devemos sair da casa dos pais quando tivemos já um emprego fixo e tivemos estabilidade. Sem emprego fixo, sem nenhuma estabilidade financeira, eu saí de uma província para outra, fui para a capital de Luanda, onde o custo de vida é muito difícil, mas mesmo assim isso não me impediu de seguir atrás, né, dos meus objetivos, porque claramente eu já tinha objetivos e tinha sonhos e eu não me via naquela província. Eu achava que os meus sonhos não estavam dentro daquela província, simplesmente porque é uma província, digamos que limitada de certa forma, porque lá dificilmente se vive de negócio, só se vive mais dependendo da função pública por aí fora. Então eu tomei a decisão de ir para uma cidade que se vive sim de negócio e não via uma cidade melhor do que Luanda para isso. Então é sobre isso, fica aí do outro lado, vou partilhar contigo as minhas experiências sobre os 3 meses que eu estou morando sozinho. Expectativa versus realidade. Um dos choques de realidade que eu tive foi na questão de aquisição de talheres, né? E coisas de cozinha, utensílios de cozinhas. Bem, eu tinha um planejamento, claramente antes de tomar essa decisão me preparei e eu separava os orçamentos, né? Eu separava orçamento para isso, orçamento para isso, orçamento para isso. E eu fiz um orçamento para a cozinha, mas infelizmente a expectativa foi muito, a realidade foi muito além da expectativa. A realidade foi muito além da expectativa porque eu literalmente eu tive que começar do zero, e eu só levei o meu colchão, levei o meu computador e levei a minha TV, chega. O resto eu tive de adquirir aqui. Essas coisas de cozinha seriam mais baratas, né? Mas eu não achava que eu precisaria de muita coisa que eu não tive noção. Digo, utensílios essenciais, né, de cozinha, faca, muitas coisas, e tu não podes só adquirir uma coisa. Eu aprendi que quando tu estás a fazer esse tipo de compra, tu estás a se mudar, não pensa simplesmente em você, porque a qualquer momento você vai receber amigos, vai receber visitas, vai receber familiares. Então eu não tive de pensar só por mim mesmo, tive de comprar a mais, tive de arredondar as coisas. Claramente, se tiveres a pensar em comprar 2 pratos, comprar já 4, tive de arredondar por aí fora. Então, essa foi uma das despesas que eu tive. Gastei muito com isso. Tive de comprar botija, tive de comprar fogão, tive de comprar muita coisa que eu nem tinha noção e não fazia ideia até então. Bem, e outra das realidades que me impressionou foi as despesas de casa, como arrendamento, como aluguel, né? Estou pagando aluguel. Como aluguel, foi a questão de bens, né? De necessidades básicas, tipo, tenho de comprar papel higiênico, tenho de comprar sabonete, tenho de comprar ovo e muitas outras coisas, como alimentação também. Isso foi uma realidade que eu tinha noção que seria difícil, né? Mas vivenciando aquilo, comecei a ver de um modo diferente, né? Era mais um pouquinho rigoroso, até não podia faltar as contas, então a minha mentalidade praticamente já estava a pensar mais como uma pessoa responsável, sim, responsável, fazer de tudo para que não falte nada, independentemente das dificuldades, não faltaria nada à minha mesa. Então as despesas de casa, como aluguel, internet, alimentação, foi mobilidade. Olha, uma das coisas mais difíceis que eu vejo aqui na província de Luanda é a questão de mobilidade. Aqui é muito difícil a questão de mobilidade, tu gastas muito com táxi, diferente da província de onde eu vinha, onde tu pegavas um táxi, passavas toda a cidade de um lado para outro e só pegavas apenas um único táxi. Aqui é uma coisa diferente, aqui tu pegas muitos táxis. Eu já cheguei a gastar até quase 5.000 kwanzas, né, por dia
só de táxi, 5 mil por dia só de táxi. Então, essa foi uma das realidades mais difíceis que eu tive. E outra realidade foi a questão de gerência do tempo. Gerir o meu tempo, isso foi muito difícil. Isso foi muito difícil gerir o meu tempo, porque quando eu vim aqui não estava enquadrado no sistema daqui, né? Não estava enquadrado como é que as coisas realmente funcionavam aqui. Às vezes eu saía para fazer uma atividade e a atividade me levava o dia todo. Então tu acordas com o planejamento de fazer 3 coisas, mas apenas uma única coisa que levava o dia todo. Essa foi um dos choques, né, que eu tive concernente a minha experiência de morar aqui sozinho. Aqui é muito difícil. Por quê? Porque a maior parte das coisas não está enquadrada em um só sítio, né, que é no centro, não. Tu tens às vezes o centro, mas os locais comerciais mais distantes. Então tu tens de aprender, né, a se deslocar em longas distâncias, em longas horas. E eu quase que não cheguei ao tempo. Mas depois com o tempo comecei a me adaptar e estava sem mais experientes. Comecei já a burlar, né, a enganar o tempo. E aí já conseguia fazer minhas atividades normalmente. Bem, sobre aprendizados. Eu aprendi muita coisa, né? Aprendi muita coisa. Aprendi que a cama não se arruma sozinha, aprendi que a louça não se lava sozinha, aprendi que tu tens de preparar antecipadamente a alimentação, tu tens de preparar antecipadamente as refeições. Então, tem sido uma experiência muito incrível, eu tenho aprendido muito. Aprendi que tu será você por você, né? Será você por você. Se tu não fizeres, ninguém fará. Não vai cair uma ligação e falar, olha, fiz isso e tá tudo. Fiz isso para ti, tá tudo, não vai, dificilmente tu verás isso. Então, se algo faltar, tu tens de se virar, tu tens de ir atrás das coisas, né? Tu tens de trabalhar para que não falte nada a ti, tu tens de aprender muita coisa. Aprendi também a me cuidar, né? Aprendi a me cuidar mais, a valorizar mais a minha saúde, porque eu vivo sozinho, então eu não posso dar chances de me acontecer algo que me deixe doente. Então, aprendi a cuidar mais da minha saúde, aprendi a valorizar mais o meu esforço físico e mental também. Aprendi que no meio disso tudo eu também tenho de tirar dias para mim, né? Dias para mim, como ter que ir para um lazer, né? Nem sempre, mas às vezes é necessário sim, porque tu moras sozinho e às vezes tu precisas descontrair um pouquinho, enganar tua mente. Então tem sido um aprendizado incrível. Aprendi que tu tens de aprender a gerir muito a tua saúde emocional para que tu não tenhas tantos problemas. Problemas são naturais. Nós não temos como fugir de problemas, mas apenas conseguimos evitá-los, né? Eu aprendi muita coisa. Aprendi que nem todo mundo tu deves levar para tua casa. Aprendi isso. Nem todo mundo precisa saber onde você vive, nem todo mundo precisa entrar na tua casa. Aprendi também sobre isso. E aprendi muitas coisas mais, né? Bem, durante esses 3 meses eu não tive muitos momentos difíceis, né? Mas tive um momento muito difícil mesmo, que me deixou muito triste. Vou partilhar esse momento, né? Vai ser por último, mas um dos outros momentos difíceis foi a questão de ter que gerir as coisas. Eu não posso vos mostrar que está tudo fácil para mim, não está fácil. Não está fácil porque é muito difícil, tu tens de gerir. Tem hora que você vê o gás acabou, a coisa acabou, a internet acabou e é muita coisa. Graças a Deus eu não estou parado, eu trabalho sim, tenho as minhas atividades diárias, faço meus negócios, isso tem me ajudado bastante. Eu não sei o que seria se eu não tivesse feito essas atividades, então isso tem me ajudado bastante. Eu agradeço por ter despertado desde cedo, ter essa iniciativa de procurar as coisas, de ir atrás das coisas, de criar sempre uma coisa, né? De criar sempre um negócio. Isso tem me ajudado bastante. Mas um dos momentos mais difíceis, o momento mais difícil foi um certo dia eu tinha uma mercadoria e precisava levá-la para a província do Biene. Tinha clientes lá dispostos a pagarem. Estou a falar de eletrônicos, né? Como computadores. Eu tenho meus fornecedores aqui em Luanda, tenho lojas onde eu tiro a um preço mais acessível, eu consigo revender num preço que me dê pelo menos algum lucro no bolso. Então tinha uma mercadoria e eu
obrigatoriamente me vi que eu tinha de me deslocar, né? Tinha que voltar para o BIE para fazer esse negócio, porque era muita coisa, e se eu mandasse por encomenda, claramente deviam me pedir muito valor. Além disso, tinha coisas muito sensíveis, se eu não tivesse para cuidar, eles talvez estragariam, né? Estragariam essa mercadoria. Computadores, né? Monitores eram muito sensíveis, então também a decisão de eu mesmo levar pessoalmente para o BIE e fazer um negócio. Então eu liguei para um irmão aqui, praticamente, né? Irmão para mim, que a princípio foi ele que me recebeu, né? Me receberam na casa deles, por aí fora. Foi o Jorgito, eu liguei para ele, Jorgito, uma rala para ti. Eu liguei para ele para ter que vir passar noite na minha casa, né? Porque eu só era novo no bairro e eu não sabia como é que era a vizinhança, por aí fora. Então eu senti receio de que acontecesse algo na minha casa enquanto eu estivesse ausente. Liguei para o Jorgito apareceu, disse de boa, Marcos, vai passar a noite aqui durante os dias que eu estiver lá no BIE. Fui para o BIE, acho que na primeira noite ou na segunda, na segunda noite, acho. E eu dormi lá no BIE, o Jorgito aqui. De repente, às 2 da manhã, o Jorgito me liga, o Jorgito me ligou às 2 da manhã, e eu vi aquela chamada, fiquei já com o coração na mão, tremi já, o Jorgito me liga às 2 da manhã, o que está acontecendo? Ele me disse, Marcos, está a bater a porta brutalmente, está a bater mesmo, foi, está a perguntar quem é, só está a falar vizinho, não está a falar o nome. Eu disse, não, Jorgito, não abre. Fiquei bem preocupado, né? Também fiquei com muito medo de que acontecesse algo com o Jorgito, fiquei muito preocupado com ele mesmo, tanto que quase que não consegui dormir. Mas fiquei do tipo, falei, Jorgito, qualquer coisa que acontecer, não abra. E se acontecer mais algo, me liga. Ele disse, tá bom. Outro dia acordei, preocupado, liguei para o Jorgito, perguntei se não aconteceu mais nada depois. Ele disse, não, Marcos, não aconteceu, mas depois ele voltou, bateu mais a porta. Eu fiquei triste com isso, liguei para a senhorio. Não, o Jorgito me disse, quando ele apareceu pela segunda vez, eu estava a gritar, quero água, preciso de ajuda, me ajuda só, estou aflito. Fiquei do tipo, não, uma pessoa de fora não virá para pedir água, a não ser que seja um ladrão ou alguém do quintal. Dia seguinte liguei na senhora, né? A senhora dona do quintal, a senhorio. Liguei para ela, eu expliquei essa situação, ela disse sim, nós ouvimos também, mas nós ouvimos, é o vizinho. Olá, pessoal, é só para vocês verem, né, a questão de como é que as cenas são. Eles praticamente ouviam, né, não se manifestaram nem nada, simplesmente esperaram o dia acabar, né. E se acontecesse algo, por que não deveriam se intervir naquele exato momento? Não sei porquê, né? E, talvez eles notaram que fosse o vizinho, por aí fora, mas eu não acho uma atitude boa, né? Às vezes, no momento que nós precisamos de ajuda, vocês não ligam, mas quando acontece algo, tentam se envolver diretamente, isso é errado. Sim, mas era assim o vizinho. Eles falaram, não, era o vizinho, que tal, por aí fora. Era um vizinho novo. Um vizinho novo. Um vizinho novo que praticamente não ficava em casa, ele saía muito cedo e voltava tarde. Eu acho que naquele momento ele saía, não fazia tipo nada em casa, não acarretava água nem nada. E naquele momento ele estava a precisar de água. Mas eu fiquei muito chateado com isso. 2 da manhã, não são horas para tu bater de porta do vizinho, ainda por cima daquele jeito, fiquei muito chateado. Adiantei bem rápido a minha viagem, disse não tenho que voltar já para casa, tenho que voltar. Consegui despachar as coisas lá no dia, voltei para aqui. Assim que voltei, a primeira coisa que eu queria é encontrar o vizinho e tirar uma satisfação com ele. Fiquei chateado. Queria falar com ele de boa, né? Claro, não é com confusão, era só uma conversa pacífica, né? Mais velho para mais velho, porque provavelmente já sou meu mais velho e tal. Eu conversei com ele, a princípio ele queria negar, mas depois admitiu, disse, olha, desculpa, assim eu não estava bem, estava mesmo aflito, desculpa, nunca vai mais acontecer. E eu falei, nunca pode mais acontecer. O dia que você fazer mais isso, não vou abrir a minha porta. Tu até podes me ligar antes de sair da tua casa, me ligue pelo menos, né? Se eu atender, se está ao meu alcance, de boa, você não vai bater daquele jeito. Sem dar nenhuma satisfação anteriormente.
Então esse foi um momento mais difícil da minha vida, né? Foi um dos momentos mais difíceis de ter morado sozinho durante esses 3 meses. Tem esses lados positivos também. Um dos lados positivos é a questão de maturidade. Maturidade, digo que não é fácil tu teres de gerir a tua mente, tu teres de se autodisciplinar, não é fácil. Porque tu tens duas opções, tu tens a opção de simplesmente seguir caminhos fáceis e caminhos difíceis. Tu podes seguir caminhos fáceis porque simplesmente ninguém te controla, simplesmente porque tu estarás aí a viver, né? Nós jovens temos aquela de que esse é o momento de nós vivemos, é o momento de aproveitarmos. Então, tu tens a opção da sexta, ficar em casa, ver um filme, ou ficar em casa, ou sair, ir para as festas, tu tens essa opção. E não tem sido fácil eu escolher esse lado, de ver um filme, às vezes estudar, às vezes gravar um vídeo. E então, essa autodisciplina, eu digo que quem consegue controlar, sinceramente eu respeito, não é fácil. Não é fácil porque tu não tens ninguém que vai falar para ti, tu estás a seguir esse caminho errado, para de fazer isso. É mesmo você que tem que fazer, tem que ter mentalidade suficiente de pensar o que é que está errado, o que é que está certo. Então, esse é o lado positivo. O lado positivo é que eu estou a conseguir explorar a minha mente, né? A minha mente adulta, a minha mente mais madura. Estou a conseguir explorar muito bem esse lado. Eu não vou para as festas, não saio que vai para as festas, não faço isso. Eu não tenho amigos, né? E preciso não ter amigos, principalmente amigos locais, né? Que não estão de acordo às minhas expectativas. Eu quero amigos que me impulsionam, né? A trabalhar, me impulsionam a ser melhor a cada dia, né? Sim, então essa autodisciplina tem sido muito difícil e é o lado positivo, né? Tu cresces e tu terás muita maturidade, e outro lado positivo é pagar as contas nos momentos certos, né? Nos momentos certos, e sim, tu sabes que tens uma conta a pagar, tu tens de priorizar e pagar já aquele exato momento. Então esse tem sido um lado bem positivo. Bem antes de morar sozinho eu já tinha noção, já tinha controle, né? Um pequeno controle das minhas contas, mas agora colocá-los na prática está sendo um pouquinho mais fácil. Eu já sei que isso acabou, praticamente tenho que fazer. Normalmente eu tenho tido um orçamento específico para as surpresas, né? As emergências. Se aconteceu algo, o gás acabou, tenho pelo menos uma emergência aí, tiro, internet acabou, eu sou criador de conteúdo, sou social media, não posso ficar sem internet. E o lado positivo é esse aqui, ser mais responsável e realmente estamos a crescer significativamente com essas experiências. Bem, no modo geral aprendi muita coisa e tem sido uma boa experiência, tem sido uma experiência única e muito boa, né? Porque um dos lados negativos que eu não partilhei é a questão de saudades, né, da minha família, saudades dos meus irmãos. Mas eu acho que é para um bem maior, acho que de certa forma isso é isso, né? Sair da zona de conforto é uma das consequências, mas do modo geral, de certa forma, eu digo que se eu tivesse esperado o momento certo, até hoje eu não estaria aqui. Se eu tivesse esperado o dinheiro, a qualidade de dinheiro, né, perfeita, eu também não estaria aqui, porque mudar-se, morar-se, a verdade são recursos, porque sem recursos tu não se moves de um lugar para outro, né? Então, se eu tivesse esperado o momento perfeito, eu não estaria aqui a fazer esse vídeo para vocês, eu não estaria aqui a ganhar experiências de vida e ganhar uma maturidade suficiente. Se não fosse a minha decisão, até o momento eu seria um menino, né? Seria um menino, porque já fariam tudo por mim e hoje em dia estou aqui a morar sozinho, tudo por conta própria. E quando eu digo tudo por conta própria, não estou a exagerar, é mesmo tudo por conta própria, de aluguel, alimentação, internet, tudo por conta própria, mobilidade por aí fora, né? Então tem sido uma experiência muito boa e hoje em dia olho para mim e consigo me valorizar mais, né? E agradeço as experiências que me passaram anteriormente, né? Na minha mãe, praticamente, nos meus pais, né? Na minha família. E aquelas experiências têm sido muito úteis para mim. E hoje em dia eu sou muito grato por tudo, e família, eu me respeito. Não é difícil, eu sou mesmo mau. Muitos amigos, né? Muitas pessoas duvidaram que talvez esse só está emocionado, a qualquer momento vai voltar, tanto que
Quando eu voltei para o BF a fazer um negócio, todo mundo achou que é baixo. Eu não aguentei a pedalada e voltei, mas eu sou muito grato até hoje. Continuo em pé, né? Firme para os meus objetivos e batemos outras metas. Não tem sido fácil. Luanda tem um custo de vida muito alto. Aqui não é fácil. Se até meninos, né? Até jovens que eles enviam aqui para estudar nos seus pais, às vezes não aguentam. Mas eles pagam conta, todas as contas deles são pagas pelos seus pais, não aguentam. Mas eu até o momento continuo aqui a me aguentar, a fazer as minhas coisas, a ter as minhas conquistas. Então é isso, pessoal. Se tu realmente sente que tu precisas fazer isso, faça. Apenas planeje bem, né? Detalhadamente, para que tu não tenhas surpresa ao longo do tempo, porque quanto mais tu se preparares, melhor para ti. Então é sobre isso. Se tu realmente acreditar nos seus objetivos, não espera muito certo. Acredita e vai. Muito obrigado.